Pessoal, atenção, porque o que eu vou trazer agora é notícia de última hora, notícia quente, e já tá dando o que falar no Brasil e no mundo. Os Estados Unidos acabam de ampliar as sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E acreditem, até mesmo a esposa dele entrou na mira de Washington. É uma escalada que promete estremecer ainda mais as relações entre Brasil e Estados Unidos. Sim, meus amigos, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, não poupou palavras. Ele acusou o Alexandre de Moraes de estar conduzindo uma campanha opressiva de censura aqui no Brasil e disse que os Estados Unidos vão continuar mirando não só o ministro, mas também todos aqueles que o apoiam. Ou seja, a crise diplomática entre Brasília e Washington está escalando em níveis que a gente nunca viu antes. Antes de eu trazer todos os detalhes dessa bomba política, eu já te peço, deixa o seu like aqui no vídeo porque esse conteúdo é censurado em muita rede social e só com o seu apoio o YouTube entende que esse tipo de notícia precisa chegar a mais pessoas. E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui eu sempre trago as informações que a grande mídia tenta esconder de você. Bora lá! Olha só, tudo isso aconteceu nesta segunda-feira, dia 22 de setembro. O governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente a aplicação da Lei Magnitsky contra Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Para você que não conhece, a Lei Magnitsky é uma legislação norte-americana que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções econômicas e até restrições de viagem contra indivíduos acusados de corrupção ou de violações graves de direitos humanos. É uma ferramenta que, ao longo dos anos, já foi usada contra políticos, empresários e até juízes de vários países. E essa não é a primeira vez que Washington age contra Moraes. Em julho, o próprio ministro do STF já havia sido incluído nessa lista negra, o que significa que ele teve seus ativos congelados em território americano e ficou proibido de realizar transações financeiras nos Estados Unidos. Além disso, ele também perdeu o direito de entrar no país. Agora, o que chama a atenção é que o cerco foi ampliado. Não ficou só nele, mas chegou até sua esposa. Isso é raríssimo e mostra o quanto a tensão política e diplomática está em níveis extremos. Mas calma que tem mais. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi além. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos está disposto a mirar também os aliados de Moraes. Isso pode incluir outras autoridades ligadas ao judiciário, políticos que o defendem publicamente e até empresários que tenham relação com o ministro. Ou seja, a crise diplomática entre Brasília e Washington está escalando em níveis que a gente nunca viu antes. Antes de eu trazer todos os detalhes dessa bomba política, eu já te peço, deixa o seu like aqui no vídeo porque esse conteúdo é censurado em muita rede social e só com o seu apoio o YouTube entende que esse tipo de notícia precisa chegar a mais pessoas. E claro, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque aqui eu sempre trago as informações que a grande mídia tenta esconder de você. Bora lá! Olha só, tudo isso aconteceu nesta segunda-feira, dia 22 de setembro. O governo dos Estados Unidos anunciou oficialmente a aplicação da Lei Magnitsky contra Viviane Barcy de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes. Para você que não conhece, a Lei Magnitsky é uma legislação norte-americana que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções econômicas e até restrições de viagem contra indivíduos acusados de corrupção ou de violações graves de direitos humanos. É uma ferramenta que, ao longo dos anos, já foi usada contra políticos, empresários e até juízes de vários países. E essa não é a primeira vez que Washington age contra Moraes. Em julho, o próprio ministro do STF já havia sido incluído nessa lista negra, o que significa que ele teve seus ativos congelados em território americano e ficou proibido de realizar transações financeiras nos Estados Unidos. Além disso, ele também perdeu o direito de entrar no país. Agora, o que chama a atenção é que o cerco foi ampliado. Não ficou só nele, mas chegou até sua esposa. Isso é raríssimo e mostra o quanto a tensão política e diplomática está em níveis extremos. Mas calma que tem mais. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, foi além. Ele afirmou que o governo dos Estados Unidos está disposto a mirar também os aliados de Moraes. Isso pode incluir outras autoridades ligadas ao judiciário, políticos que o defendem publicamente e até empresários que tenham relação com o ministro. E não para por aí. Autoridades ligadas ao STF e ao Judiciário brasileiro já tiveram vistos de entrada no ZEUA cancelados. Ou seja, eles não podem mais viajar para lá, seja para trabalho, seja para lazer.
E tudo isso, pessoal, não surge do nada. Essa escalada acontece justamente depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, acusado de tentativa de golpe de Estado. Washington já tinha alertado que faria retaliações, e agora a gente vê o resultado. Primeiro o ministro, agora a esposa, e talvez em breve outros nomes do Brasil possam aparecer nessa lista. E para aumentar ainda mais a polêmica, o presidente Donald Trump, que voltou ao poder, também se manifestou recentemente. Ele atacou a esquerda americana, disse que odeia seus oponentes e culpou esse grupo político por estimular a violência. Ou seja, o clima político nos Estados Unidos já é de tensão, e agora esse conflito respinga diretamente no Brasil. O que isso significa para o Brasil? Essa é a grande pergunta. Na prática, sanções podem gerar constrangimentos diplomáticos, porque um ministro da Suprema Corte de um país aliado foi colocado na mesma lista em que estão ditadores e acusados de corrupção internacional. Além disso, o fato de sua esposa ter sido incluída mostra que Washington quer mandar um recado claro, não vai aliviar e está disposto a pressionar cada vez mais. Agora, deixa eu abrir aqui meu ponto de vista com vocês. Eu acho que essa situação pode trazer consequências sérias. Porque, de um lado, temos um governo americano usando uma lei pesada, que geralmente é aplicada contra regimes considerados autoritários. Do outro, temos um ministro do STF que concentra enorme poder aqui no Brasil, e que já vinha sendo alvo de críticas por suas decisões consideradas censórias. Quando uma potência como os Estados Unidos decide intervir nesse nível, mirando até familiares, a mensagem é clara: eles não confiam mais no que está acontecendo dentro do judiciário brasileiro. E isso pode sim manchar a imagem do Brasil lá fora e até afetar negociações econômicas, comerciais e políticas. Eu, sinceramente, acredito que a gente está entrando num terreno perigoso, porque as consequências disso ainda são imprevisíveis. Pode ser só o começo de uma guerra política e diplomática sem precedentes entre os dois países. Mas agora eu quero saber de você que está aí me assistindo. Você acha que os Estados Unidos estão certos em sancionar o Alexandre de Moraes e até mesmo a esposa dele? Ou você acredita que isso é uma interferência indevida na política interna do Brasil? Deixa sua opinião aqui nos comentários, porque eu vou ler e responder vários de vocês. Esse é um assunto que está dividindo opiniões, e eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. E antes de encerrar, eu reforço, deixe o seu like, porque esse vídeo pode ser derrubado ou escondido por conta do tema delicado. Quando você deixa o like, o YouTube entende que vale a pena recomendar e ajuda a gente a furar esse bloqueio. Se inscreve também no canal e ativa o sininho, porque aqui eu sempre trago as informações que a grande mídia tenta esconder de você. Essa foi a notícia de última hora. Os Estados Unidos ampliam sanções contra Alexandre de Moraes, agora atingido também sua esposa, e prometem mirar todos os aliados do ministro. O que será que vem depois? A gente acompanha junto, aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.